noite a todos. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus, a Joana de Ângeles, que é a nossa preletora desta casa, toda a equipe espiritual que está sempre presente aqui conosco, nos guiando, nos auxiliando e nos iluminando. Vamos relaxando as nossas pernas, o nosso quadril, todo o nosso corpo em nosso assento, relaxando os nossos corações, nossas mentes, nossos pensamentos, deixando lá fora um pouquinho todos os nossos pensamentos turbulentos, nossos desafios diários, focando nossa energia todo este momento. Vamos adquirindo e levando para casa um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessa luz que aqui vamos receber, espalhando pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pedindo pela nossa irmã Cris, que vai realizar o Evangelho de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, boa noite, ai, bom dia. Então, hoje, o Evangelho, a gente vai refletir um pouquinho sobre a dor, né, na atualidade. Né? Afinal de contas, é algo que a gente vê muito em todos os contextos. Né? E aí, quando a gente olha a realidade, né, ao nosso redor, a gente vê que existem muitos quadros, né, de depressão, de amargura, de ansiedade, né, muitos com desejo de finalizar a vida. E parece que essas questões hoje elas estão tão comuns, né, em todo lugar, assim, parece que é tão perto, né, tão frequente, tão presente. Né? E claro que a gente tem que pensar que a origem disso tudo não tem uma causa simples, pelo contrário, né, todas essas questões elas envolvem uma complexidade muito grande. Só que duas coisas, né, que seria a ideia da gente estar pensando hoje, que a gente observa, né, é que primeiro a gente vive num tempo onde a gente tem se intoxicado demais com pensamentos de tristeza, de desânimo, descrença, indignação, medo, revolta, raiva e por aí afora. E o curioso é que esses pensamentos, eles começam com um pensamento, né? Aí de repente a gente percebe que esse um já traz mais um, e aí traz outros, e aí o que antes a gente começava pensando, sei lá, poucos minutos, depois a gente se pega percebendo horas do dia pensando, né? E aí esses pensamentos fazem a gente naturalmente começar a buscar mais conteúdos que alimentam esses pensamentos. Então a gente começa a buscar views, né, reels, shorts, né, ou seja, vídeos, filmes, novelas, seriados com essas temáticas. Né? E a gente não tem a consciência de como isso faz mal, né? Como isso intoxica e nos contamina e nos gera ansiedade, pensamentos depressivos. Né? Então tudo começa com um pensamento. Né? E aí o que acontece? Se a gente for pensar naturalmente, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente percebe a necessidade de ir mudando os nossos hábitos e os nossos comportamentos. Então a gente começa a prestar mais atenção na nossa alimentação, começa a querer se exercitar melhor, começa a beber mais água ou coisas do tipo. Mas a gente não tem a percepção de também começar a mudar esses esquemas mentais que a gente construiu há anos. Tá? E como tudo é treino, disciplina e exercício, né, se a gente não exercitar pensamentos de alegria, de esperança, de calma, de paz, né, ou seja, de ternura, de carinho, a gente não vai desenvolver o outro lado dessa balança. Né? Então é como se a gente quisesse fazer uma maratona sendo manco. Então não vai dar certo. Tá? Então a gente tem que, nesse tempo de hoje, o que mais é possível perceber que como nós estamos precisando de jovialidade.
de alegria, né? Ou seja, dessa coisa da energia de se lançar e ter consciência da nossa capacidade de enfrentar problemas, ao invés de a gente se assustar com os problemas e se deixar bater, né? Então a gente tem que treinar mais esse olhar, né? Então, olhar para o nosso lado, né, e perceber todas as coisas boas que acontecem todos os dias, das pequenininhas. Então, um momento de uma coisa engraçada que a gente viu, uma cena doce, né, um comportamento de ternura, uma boa notícia que a gente descobre, alguém que conquistou alguma coisa, a gente fica feliz por esse alguém. Ou seja, todo dia a gente tem uma série dessas pequenas situações, né? Então, uma das ideias seria a gente poder focar, colocar mais ênfase nessas coisas que a gente vê, né? Além de buscar outras fontes, outros vídeos mais interessantes também, né? Então, é de treinar o olhar com mais qualidade, ao invés de quantidade de coisas que nos intoxicam, que nos fazem mal, né? Então, ter um lugar para ir, ter com quem conversar, né? Tem a quem afagar, mesmo que seja um bichinho de estimação, né? Ter um sorriso ou uma escuta ou palavras de ânimo para oferecer. Tudo isso são riquezas que a gente pode oferecer e receber, né? Então a gente sempre pode ver algo que traga alegria, algo que traga esperança, algo que nos motive a seguir em frente. Mas para isso a gente tem que se forçar a fazer isso, né? Para algumas pessoas eu brinco, eu falo assim, olha, principalmente para pessoas com quadros depressivos, né? Se você for esperar a vontade aparecer, você não vai sair do lugar. Então assim, você tem que se forçar. Então você não está com vontade, você não está interessado de ver absolutamente nada que seja bom ou que te alegre. Se force, entende? Então é um tratamento forçado, tá? E a outra questão, que é muito importante nesse tempo tumultuado que a gente está vivendo, é que a gente faça as pazes com a dor, né? A gente vive num tempo de medicação para não sentir, né? E aliás, muitos acreditam que uma vida perfeita seria uma vida sem sentir certas emoções, coisas que não vai existir, nós temos todas as emoções, ou acham que uma vida perfeita seria uma vida sem dor. Estando encarnado também não tem como, né? Muitos oram para Deus para que tire a dor do caminho, né? E muitos se iludem achando que é possível fazer isso. Então a resiliência é a capacidade humana que nós temos de sentir, sobreviver e ressignificar a dor. Nós temos essa capacidade, tá? Então a resiliência, ela nos transforma profundamente. E esse é um processo humano que é necessário, por quê? Porque ele nos desenvolve maturidade e sabedoria. Saber lidar com a dor, então, é um desafio fundamental para o espírito. Mas como a gente vive numa sociedade que tem muito medo, medo de sentir dor, né? Muito medo da dor, para mim, assim, eu acho que quem tem medo de sentir dor já está sentindo a dor, né? Porque é uma dor sentir medo, mas enfim, a pessoa ela alimenta essa utopia de que a gente pode viver apenas de coisas boas, né? Então eu vou ter uma vida só feliz, só coisa boa, e essa é a utopia de vida, né? De sentir os bons sentimentos. Então eu não vou sentir raiva, não vou sentir medo, não vou sentir ansiedade, ou seja, se eu sinto essas coisas eu vejo isso como uma doença. E é uma característica humana, nós sentimos essas emoções, né? E aí a gente tenta apenas se apegar a ter uma vida que se encaixe naquilo que é considerado bonito e certo, né? E essa é uma rota, viver dentro dessa utopia, né? A gente já vê que não está nos levando para lugares bons, não está dando muito certo, né? Porque ninguém cresce se negando, né? Então estar encarnado é como se fosse um treino, né, para a gente desenvolver uma relação, em algum nível, né, uma relação saudável com a dor. Quanto mais a gente foge do contato da dor, mais frágil a gente fica, né, mais expostos, sem proteção, sem couraça, né, e aí a gente sofre, e sofre muito, né, porque qualquer coisa que nos chega, a gente está sem um escudo de proteção, né, acreditando que a gente não tem capacidade de enfrentar aquilo que está chegando. Então, Paulo de Tarso, ele dizia que a tribulação produz fortaleza, né? E é verdade, é uma fortaleza que a gente tem que se perguntar, né? Onde a gente está vivendo ela no nosso dia a dia, né? Então, se eu não quero sentir tristeza, eu tomo uma pílula, né? Se eu não quero sentir ansiedade, eu tomo outro remédio. Eu não quero me frustrar, muito menos sentir medo, então me permaneço na mesma bolha, vivendo a mesma vida de todo dia,
dentro de um conformismo que vai me gerar angústia, né? Porque para eu fugir das angústias, né? Aí eu, angustiada, para eu fugir dessa angústia, eu vou para a internet, vou para o Instagram, para o TikTok, e fico lá me hipnotizando, às vezes por horas seguidas, para me desconectar daquilo que eu estou sentindo. Então, quando Jesus afirma que mandaria um consolador prometido, a gente tem que perceber o que está implícito nessa frase. Para ter um consolador, para a gente ser consolado, quer dizer que a gente vai estar com dor. Então, assim, vai fazer parte desse processo, né? E esse é um recado, né? Que essas experiências desafiadoras, elas vão chegar até nós e que nós vamos precisar ter algum lugar para buscar consolo, né? E tudo isso vai desenvolver essa fortaleza na gente, né? E o que seria a fortaleza? É o espaço que a gente permite dentro da gente para que as nossas virtudes venham à tona. Então a fortaleza, ela é a pazinha que vai me ajudar a cavocar em mim tudo aquilo que está sobrepondo as minhas virtudes, né? Para a gente ser virtude, né? Então é dentro da dor que a virtude se desenvolve, que é a fortaleza moral, né? Então é a capacidade de encontrar alegria no meio da tempestade, né? De continuar em pé, né? Quando tudo te leva a cair, se manter firme e forte quando tudo ao nosso redor parece que está ruindo, né? E se manter leal aos princípios que a gente carrega quando a loucura social diz que tudo é permitido e normal. Então a gente tem que ser íntegro, tá? Mas também a gente tem que saber diferenciar a dor que chega para ensinar a gente a fazer isso, esse processo de desenvolvimento, da dor como uma consequência do nosso comportamento infantil, né? Então, e para mim, eu tenho as minhas dúvidas que hoje a maioria das dores que eu sinto são produzidas por mim mesmo, não são causas de aprendizado para desenvolver as virtudes. Por exemplo, ninguém pode negar que o viver era muito mais simples há 20 anos atrás do que hoje. Eu estava até vendo recentemente uma palestra que o palestrante estava falando isso. A gente colocava as cadeiras na calçada e todo mundo conversava. As pessoas conversavam, né? Aquele dia que teve aquele feriado, né, o fatídico 2 de novembro aqui em Itu, que acabou a força e a gente ficou 3 dias sem energia elétrica, né? Eu lembro que eu estava conversando na semana seguinte com os adolescentes e eles, meu Deus, como que vocês viviam sem internet, né? Sabe? Era o normal, era o que a gente tinha, né? Então, mas para muitos é uma coisa muito assustadora, né? Então, essa dor, né? Até estava lembrando, até escrevi aqui que esse fim de semana, né, eu fui num teatro, né, com o Du, e aí a gente estava do lado dele, tinha uma pessoa que estava sentada, era um moço, né, mas eu nunca vi uma pessoa chacoalhar tanto as pernas, não é aquele chacoalhinho normal que a pessoa chacoalha, ele pulava assim com a perna, né, e me chamou a atenção porque eu estava vendo a perna dele pulando, eu fui para frente, aí eu vi que ele estava com o celular assistindo um jogo de futebol, e trema, eu falei, gente, o moço está se sentindo, né. Aí eu fiz um sinal pro Du, falei assim, nossa, né, tadinho dele, tá sofrendo aqui, né? Aí o Du virou pra mim e falou assim, você viu que tá todo mundo no celular? Né? Eu comecei a olhar na frente, realmente, todo mundo lá com o celularzinho, eu olhei pro lado, celular, aí eu olhei pra trás, tinha uma pessoa sem celular, que do que eu olhei pra trás, a pessoa olhou pra minha cara, eu cumprimentei, né? Oi, aquela coisa sem graça, né? Porque um pequeno contato visual, e realmente, naquele pequeno quadradinho que a gente tava, todo mundo tava no celular, né? Eu pensei, gente, mas a gente tá num teatro. Né? Daqui a pouco vai começar a peça, por que eles não estão conversando? Né? Mas enfim, essa dor de solidão que as pessoas reclamam muito, ela é construída pela gente. Não é a solidão da kármica que eu vou ter que aprender a valorizar as relações e não vou conseguir estabelecer novas relações. Não, essa daí é a solidão da pessoa que se fecha numa bolha, né? Por isso que eu acho que hoje a gente sofre muito mais pelo que a gente constrói, né, do que realmente pelo que a gente precisa viver para desenvolver as virtudes. Se eu não educar os meus desejos, os meus caprichos, né, nada nunca vai ser o suficiente para mim, né? E essa dor da falta está sendo construída por mim, não é? Não tem Deus, não tem nada a ver com a história, né? E muito menos a espiritualidade, né? E dentro desse caos todo, diante desse enorme vazio existencial, as pessoas buscam se isolar mais ainda, né? Porque essa dor, como naturalmente, se eu estou com uma dor no braço, eu evito que qualquer pessoa chegue perto do meu braço. Então eu isolo.
Se eu estou com uma dor de existência, meu primeiro movimento vai ser eu me isolar. Só que quanto mais eu me isolo, mais dor eu vou sentir. Porque essa dor está tentando fazer com que eu me socialize, que eu saia dessa bolha, e não que eu me feche dentro dela. Né? Então nós não vamos aprender a respeitar, a amar, a tolerar, ser bondoso e justo, se isolando de pessoas ou da vida. Não tem como, fica contraditório. Né? Então quanto mais tempo eu perco no celular, mais eu procrastino, estou dando o celular como exemplo, né? Mas pode ser outras coisas também. Mais eu procrastino o meu desenvolvimento moral, né? Porque eu estou me iludindo, me hipnotizando com uma pseudo-realidade que é a virtual, que pode ser maratonar um fim de semana inteiro uma série, né? Pode ser viver só assistindo vídeos no YouTube ou qualquer outra coisa. Né? Eu estou me isolando do mundo e aí eu não estou desenvolvendo as minhas virtudes. Né? Então, a questão é, se a gente quer aumentar a nossa espiritualidade, a gente deve mergulhar com presença sincera e real no nosso cotidiano. Mergulhar com presença na vida. Entender que o ritmo da vida não é o ritmo do Instagram. Quem fala isso é Haroldo Dutra. Tá? Porque tem uma palestra dele que ele traz um exemplo fantástico, né, para exemplificar a nossa relação com Deus. Aí ele conta nessa palestra que uma vez ele tentou dar um banho em um marreco. Aí ele pergunta para as pessoas, alguém já tentou dar um banho no marreco? Ele falou, então, não importava o que fosse feito, o quanto você mergulhava o bichinho na água, nada fazia efeito, porque o marreco é impermeável. Então não tinha o que fazer, o bichinho não ia molhar nunca. Né? E aí ele falava, tinha muita água ao redor, e o marreco estava submerso na água, mas não entrava, porque ele estava fechado, ele estava impermeável. E aí ele fazia a comparação de que nós somos assim impermeáveis enquanto espíritos. Né? Que é o que a gente aprende com a doutrina. Né? Então o processo evolutivo é um processo de tirar essas camadas de impermeabilização, né, que a gente carrega para a gente poder perceber Deus. Deus é a água que está ao redor. A gente está submerso na água, mas a gente não percebe a água, não percebe Deus, por causa dessas várias camadas que a gente coloca. Né? E aí ele fala, diante disso, na grande maioria das vezes, a gente se apega à ideia de que então, se eu me afastar da matéria, se eu me afastar de todo mundo, se eu começar, sei lá, subir numa montanha e ficar orando 24 horas por dia, eu vou me aproximar de Deus. E aí ele fala, não, tá errado. Né? Nós, espíritos imperfeitos, não estamos mais distante de Deus do que os espíritos superiores ou perfeitos. Né? Ele fala, todos nós, de todos os tamanhos possíveis, estamos mergulhados nesse fluido divino do mesmo modo que estamos mergulhados na luz. Mas é a nossa capacidade de percepção que está desfocada. Né? Então o que ocorre é que as imperfeições dos espíritos é como se fossem vapores que impedem o espírito imperfeito de ver Deus. Aí ele fala, e quando de nevoeiro ele se dissipar, nós vamos ver Deus resplandecente, e para isso a gente não tem que subir montanha para enxergar, ele está aqui o tempo todo. Né? Após o nevoeiro, seremos capazes de vê-lo em todo lugar que a gente estiver. Né? Porque após esse nevoeiro, né, seremos espíritos puros. E nesse momento perceberemos que Deus sempre esteve rodeando todas as criaturas. Das mais imperfeitas às mais puras. Né? Ninguém nunca esteve distante dele. Deus nunca mudou de lugar. Eu adorei essa frase, como ela falou. Né? E qual que é a associação disso com a dor? Né? A dor sempre vai ser educativa no sentido de te forçar a desenvolver algum atributo nobre. Então eu aprendo com a dor a desenvolver o desapego, a desenvolver a paciência, a desenvolver o respeito, a serenidade, a tolerância, a justiça e assim por diante. Né? Então o principal atributo da dor, o principal que ela nos ensina, né, é a nossa capacidade de desenvolver confiança. Né? A fé é uma das bases mais difíceis que a gente tem para desenvolver, porque a gente se confunde demais com a matéria. Né? Então eu acho que eu sou isso aqui, essa matéria, é esse nome. Né? E a gente se confunde com tudo isso porque essas coisas elas são concretas, são palpáveis. Né? Então quando a gente encarna, a gente mergulha nessa matéria e tudo que nos afeta a matéria, nos assusta. Então eu começo a ter medo da perda, dos vários tipos de perda. Só que as perdas me ensinam a desenvolver o desapego. Né? Mas perder dói. E aí a gente fica naquela condição de perder tira de mim a falsa sensação de segurança e de controle da situação.
né? E aí eu me desespero e questiono, né? Onde que está Deus no momento da perda? Né? E Deus está aqui, como sempre esteve, né? A me amparar e a me amar. Ou então o problema da confiança está em mim, por eu não considerar os propósitos de crescimento e de amadurecimento rumo a um espírito puro que um dia eu vou ser. Né? Então eu sou a pequena na história, e não é porque eu não entendo, né, as coisas que as coisas não existem. Né? Eu dei esse exemplo porque domingo eu fui em 2 velórios, né? Então assim, foi assim, um deles muito, muito doído. Né? Então um dia nós iremos ampliar a nossa percepção, e aí a gente passa a enxergar melhor e veremos com mais clareza todas as leis divinas que um dia, né, até que um dia a gente vê Deus. Então é um processo de expansão de consciência. Mas para que isso ocorra, a gente tem que começar em algum lugar. E o Brasil é o lugar perfeito para a gente começar. Né? Então a gente vive num país que é considerado a pátria do Evangelho. Né? E não é porque há evangelizadores apenas que é a pátria do Evangelho. Né? Mas porque aqui estão os doentes que Jesus disse que veio cuidar. No caso, nós. Né? Essa visão de Haroldo eu achei fantástica também. Né? Então, nós somos, né, os que mais precisam compreender e viver o Evangelho de Jesus. Então, o Haroldo fala que quando os sacerdotes chegaram para conhecer Jesus, né, ele estava almoçando com cobradores de impostos e tinha prostitutas junto ali, né? E aí, então, Simão Pedro ficou horrorizado, né, porque ele queria apresentar Jesus para os sacerdotes, né, então aquela coisa, e aí ele vê aquela cena, né? E aí, pensando, Jesus andava com os leprosos, né? Ele andava com os povos que eram considerados inimigos ou imundos, né? Ele conversava com adúlteras, né? Ele acalmava o coração de criminosos, né? E pra gente, talvez, nada disso seja impactante, né? Porque assim, essas coisas hoje em dia é meio banalizado na nossa realidade, né? Mas trazendo para os dias atuais. Jesus, sem questões partidárias, mas Jesus almoçaria com Lula ou com Bolsonaro, com Trump ou com Milley, né? Almoçaria com Maduro, com Xi Jinping, né? Com a Meloni, ou seja, ele estaria no meio dessas pessoas, né? Ele caminharia entre os judeus e os palestinos, né? E ele diria aos participantes de todas as corrupções, inclusive a do INSS, né? E todos que possuem também transtornos mentais, e todos que são ateus e materialistas e que zombam da fé dos outros, né, e dos princípios cristãos, que todos, sem exceção, são filhos de Deus. E ele amaria a todos. Né? Diria que são filhos profundamente amados, inclusive os traficantes. Entende? Essa visão a gente não consegue entender, porque a gente se arma, né, naquela sensação de revolta. Né? Só que isso é trazer o Evangelho para o dia a dia. Então ele chocaria as nossas convicções materiais com o mais alto exemplo de fraternidade, de inclusão e de respeito, né? Virtudes que a gente ainda não consegue entender. Porque a fala de Jesus é: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a gente consegue fazer isso? Não. Né? Então será que a gente consegue sair dessa posição de nós versus eles? Né? Será que a gente consegue condenar o comportamento e não o indivíduo, como Emmanuel nos pede? Né? Certa vez, Chico, né, perguntou para Emmanuel, Haroldo conta nessa palestra, né, na tentativa, Chico tinha o desejo de compreender de verdade. Né? Aí ele vira para Emmanuel e fala: Emmanuel, o que é um criminoso? Aí Emmanuel responde: é qualquer um de nós que foi descoberto. Eu fico imaginando a carinha do Chico, não. Né? Enfim, a gente vive no Brasil, que é um lugar perfeito para ser o grande laboratório de desenvolvimento moral e ético. E como que a gente faz isso? No dia a dia, dentro dos nossos cotidianos e dentro dos nossos pequenos grupos. Né? Então, aproveitar cada segundo, cada minuto da nossa existência para dar um significado especial, colocando em prática o que a gente está aprendendo. Né? Ou pelo menos se esforçar para colocar em prática. Né? Então, ter uma responsabilidade maior com a encarnação, usar do tempo da encarnação com mais propriedade, com mais seriedade. Né? Numa outra palestra, né, do Haroldo, que ele fala sobre o Brasil ser a pátria do Evangelho, ele fala que a missão do Brasil se cumpre primeiro na tua casa, para então, somente então, chegar no Congresso. Se não passar antes pela tua casa, não purificará o judiciário. Se não purificar o seu casamento e a relação com seus filhos, as praças públicas também não se purificarão. Ou
Ou seja, é um processo de dentro para fora, né? E aí ele faz uma pergunta que eu achei muito boa, que vale a pena a gente refletir. Ele questiona: o seu lar já é a pátria do Evangelho? Tem que começar ali, né? Se não é, né, ele fala: por que você está olhando para a Petrobras? Né? Começa de baixo. Deve se indignar? Sim. Deve ter consciência de voto? Sim. Deve ter uma consciência... Tá, tudo isso são virtudes que você vai desenvolver. Mas no primeiro momento, olha dentro da sua casa, dentro do seu lar. E eu vou além, olhe dentro de si. Eu já estou conseguindo viver? Entende? Esse é um processo de questionamento, né? Porque Jesus nos ensina, né, que vemos o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave no nosso olho. Né? E olhar para essa trave causa dor. Né? E é essa dor necessária, né, para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. Então, fixar o nosso olhar exclusivamente nos problemas do mundo, se revoltar com os comportamentos que independem da gente, né, com as realidades que somos incapazes de resolver daqui, e ficar alimentando na gente desespero, raiva, ressentimento e medo, não é o melhor caminho para aproveitar essa existência. Né? Então, eu preciso olhar para a minha trave. Vai doer, mas é o que vai me transformar. Né? Eu preciso ter contato com o que a vida me traz. E na grande maioria das vezes vai doer porque vai me forçar a desapegar dos meus velhos hábitos, né? E das certezas distorcidas que eu carrego. Vai me impulsionar para frente. Né? Então preciso aprender, ao invés de acreditar, eu confiar, né, verdadeiramente num propósito que existe para o meu espírito, né, para as vidas e para todo o universo. Confiar que nós somos amados, confiar que está tudo em ordem, que está tudo em paz. Né? Uma vez Emmanuel responde para Chico, né? Chico pergunta, né, as coisas que vão acontecer no futuro e tudo mais, e aí Emmanuel fala para ele, né, a fala romana, ele diz: é vedado aos soldados os planos do general. Né? E aí Chico então se silencia porque ele entendeu o recado. Né? E confiar é saber disso, que Jesus é o general. Né? Ou seja, e Jesus tem bilhões de anos a mais do que a gente, e ele está no controle de tudo, e ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele sabe exatamente tudo que está acontecendo nesse planeta, e tudo tem um propósito, tem uma ordem, tem uma sequência. Né? Então, confiar é se entregar a essa certeza. Né? Então, em vez da gente ficar olhando ao redor e ficar apavorado, né, como a gente brinca, meu irmão brinca muito, né, com a ideia do hashtag Vem Meteoro, né, como a única alternativa saudável para resolver os problemas, mas assim, em vez de entrar nesse campo de desespero, é o confiar. Né? Jesus, ele segue as diretrizes que vêm de Deus, não são diretrizes qualquer. Né? Então, tudo está correto, em ordem, seguindo planos que nós, soldados, não temos acesso. Porque a gente, mesmo que a gente tivesse acesso, a gente não entender. Porque a gente não consegue nem entender o que Jesus falou, imagina entender os planos para todo o planeta. Ou seja, está muito fora da nossa capacidade. Né? Então, sou eu quem tem que aprender a educar as minhas próprias emoções, os meus achismos, o meu desejo de controle, né? A minha arrogância de achar que eu sei mais que Jesus. Né? Ou seja, e para aprender a confiar e a me entregar, de verdade. Né? Então é isso, gente, é o tema do Evangelho de hoje. Né? Bom que eu faço o Evangelho falando assim, sem óculos, eu não vejo direito vocês, aí não dá tanto nervosismo. Né? Mas, enfim, né? Mas vamos lá, né? Refletir um pouquinho sobre tudo isso. E vamos fechando os nossos olhos e visualizando a imagem doce, amorosa e alegre de Jesus. Nós agradecemos por essa existência, agradecemos por toda a proteção, todo o amparo que temos dos nossos mentores, de toda a família espiritual que torce, ora, intui bons pensamentos, bons sentimentos. A gente te agradece, Jesus, por ser a estrela do nosso caminho, por nos mostrar a estrada segura para seguir, para caminhar. E agradecemos a Deus por nos ter criado. Agradecemos por esse planeta e pedimos ao Pai que possa envolver cada coração de cada vida presente nesse órgão e que nesse momento todos possam sentir, um pouquinho que seja,
a presença de Deus pulsando nos corações. Que essa seja uma semana de paz, de esperança, de alegria e de muita ternura. Que assim seja, graças a Deus.